Você sabia que o adubo que você joga no pasto pode estar indo direto para o ralo? Você está na Tecnopastures e hoje eu vou te explicar como o pH, a CTC e a lixiviação mandam no seu bolso e na produtividade do seu capim. Bom, a aula de hoje é sobre pH, CTC e lixiviação. Basicamente, essa é uma aula importante para nós podermos ter um melhor aproveitamento das próximas aulas. Então, vamos lá. Basicamente, pH é pressão hidrogênio iônico. O íon H+, aqui. Bom, o pH, o hidrogênio, perdão, ele é o principal átomo do universo. Ele responde por cerca de 74% dos átomos do universo. E ele é um gás. Então, por ser um gás, ele tem uma mobilidade bastante elevada, principalmente nos solutos, como por exemplo, no nosso caso aqui, o mais importante, que é a água, H2O. Então, se ele é importante na água, por que ele é importante no solo? Porque no solo, o solo ele não é uma massa homogênea, ele é poroso. Então, entre as partículas de terra que a gente encontra, né, do solo, sejam de argila ou de areia, do que for, você tem ali no meio delas moléculas de água entremeadas aqui, nessa, nessa massa do solo. De maneira que essas moléculas, essas gotículas, elas possuem pH, elas possuem hidrogênio diluído nelas. Bom, basicamente no solo, nós temos o pH dos solos, eles variam entre 3 e 10, sendo que a escala de pH vai de 0 a 14, sendo que 0 é mais ácido e 14 menos ácido. Para cá mais ácido e para cá mais básico ou alcalino. Aqui, né? E uma questão importante que a gente precisa entender sobre o pH para entender sobre como ele funciona é a escala, como essa escala ela é gerida. Então, basicamente, o pH ele é dado em logaritmo. Log. Então, cada vez que... Aqui ficou... Deixa eu só consertar isso aqui. Muito legal. Pronto. Depois fica mais fácil de explicar. Basicamente, toda vez que o pH ele sobe uma unidade, então, por exemplo, de 0 para 1, ele não aumentou, ele não dobra de valor. Por exemplo, de 1 para 2, ele não dobra o pH dele. O pH 2 não é o dobro da alcalinidade, né, no caso, do 1. Ele é 10 vezes maior. Então, basicamente é o seguinte. Aqui ele multiplica por 10 vezes. Aqui multiplica de novo 10 vezes. Então, cada unidade adjacente é 10 vezes mais ácida ou mais alcalina, e assim sucessivamente, 10 vezes mais ácida ou alcalina do que a unidade anterior. Então, o pH 3, por exemplo, que a gente tem aqui, ele é 10, 100, que né, vai subindo. Então, 10, 100, 1000 vezes mais ácido do que o pH 0. E assim ele continua até chegar a 14. Então 4, 5 e vai até 14. Bom, dito isso, por que o pH é importante? O pH ele é importante para nós entendermos como que acontece a disponibilidade de nutrientes no solo. O pH é quem rege essa disponibilidade. Basicamente, o, à medida que o pH aumenta a disponibilidade de nutrientes, da maioria dos nutrientes, principalmente dos macronutrientes, como o nitrogênio, o fósforo, o potássio, mas também o cálcio, o magnésio, o enxofre, eles aumentam. Mas isso só ocorre até um certo ponto. A partir de determinado pH, esse gráfico está feito aqui mais para dar uma noção disso, mas é um pouco mais preciso do que isso. À medida
que você chega nesse limite, você começa a ter uma diminuição disso. Também porque tem um outro mecanismo que é a pressão da hidroxila que é liberada. Mas nessa aula vamos ficar só no hidrogênio. Bom, então isso significa que o pH muito baixo é ruim porque você tem uma baixa disponibilidade de nutrientes e o pH muito alto é ruim também porque você vai ter uma menor disponibilidade de nutrientes. Normalmente, o ideal para se trabalhar com pH é entre 6 e 6,5. Aqui. É interessante a gente perceber essa faixa aqui. Para pastagem, geralmente fica em 6. É interessante a gente notar que para a maioria dos micronutrientes, o pH, à medida que ele aumenta, você tem uma redução da disponibilidade deles. Então, inclusive, é por isso que é importante você ter um equilíbrio na faixa do pH. Vale lembrar que os micronutrientes eles não são menos importantes do que os macronutrientes. Eles são igualmente importantes. A diferença é a quantidade deles que você vai utilizar. Né? Bom, um outro ponto interessante para a gente pontuar sobre o pH é o seguinte: há algumas das formas, né, de alteração do pH no solo. Então você tem, por exemplo, na matéria orgânica, onde a decomposição da matéria orgânica libera hidrogênio e isso acaba acidificando o solo, o pH do solo. A chuva, a própria chuva, à medida que a água se forma na atmosfera, ela se precipita, ela incorpora o gás carbônico e forma ácido carbônico, que é levemente ácido. Uma outra forma de acidificar o pH é através dos fertilizantes, principalmente os nitrogenados. A degradação do nitrogênio, deixa eu deixar só o elemento aqui para não ficar muito poluído. Cadê o bom? Deixa só o principalmente os nitrogenados. Tem algumas outras formas, mas a gente vai se atentar a essas aqui só para ficar mais rápido o vídeo. Bom, dito isso, o que é importante saber? Sobre o nitrogênio, é que ele influencia principalmente na absorção dos elementos. Então você precisa ter um controle do pH para poder ter uma disponibilidade maior dos elementos, dos nutrientes para as plantas no solo e que esse pH ele tende a se alterar ao longo do tempo, então de tempos em tempos você precisa estar novamente verificando esse pH, fazendo uma nova análise de solo e até a correção dela. Dito isso, o próximo tópico que a gente vai ver é sobre a CTC, aqui, a capacidade de troca de cádio. Bom, lembra que eu falei que no solo ele não é uma massa homogênea, ele tem porosidades, né? Bom, nessas porosidades você tem a água diluída nela, né? E dentro da água você vai ter elementos, por exemplo, os nutrientes que a planta está absorvendo, né? Então cálcio, vou dar um zoom melhor aqui para ficar mais. Aí. Então, por exemplo, cálcio, Ca2+, né? 2 é a valência livre que ele tem, o potássio, o magnésio, Mg2+. E se observa que essas cargas elas são todas positivas. O que acontece? No solo, a maior parte das partículas do solo, como a matéria orgânica, por exemplo, mas também a caulinita, por exemplo, que é composta de silício, é comum em argissolos, solos então, argilosos, elas são de carga negativa. Bom, pela física, positivo com negativo tendem a se atrair. Então, aqui o que a gente vai observar é que, por exemplo, o cálcio ele vai tender a se agarrar aqui, né? Ele vai procurar o que a gente chama de sítios de aderência, sítios de adesão. E, e uma vez que ele se adere ao solo, a pedrinha aqui, ou partícula de solo que tiver aqui, ele não fica disponível na solução, na água.
né? E uma vez não estando disponível na solução, a planta também não consegue capturá-lo. Então, basicamente, para a gente entender mais fácil, a CTC é a capacidade que o solo tem de tirar um mineral que esteja aderido aqui no, no solo, na superfície da molécula do solo, e trazê-lo para a água, e vice-versa. Uh, Trata-se de um processo, portanto, de um processo reversível. E, bom, aí o que é importante a gente saber aqui? Onde o pH entra aqui. Se o pH estiver muito elevado, íons H+, né? H+, 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 o que acontece é que esses hidrogênios passam a disputar esses sítios de adesão com essas outras moléculas. Então você pode pensar assim, bom, então é interessante, porque aí você, tendo um pH muito baixo, você vai ter uma grande quantidade de íons de hidrogênio agarrados aqui, e isso vai disponibilizar mais materiais, mais minerais, mais nutrientes para as plantas. Na verdade, essa é uma ideia, é uma armadilha, porque uma vez que o hidrogênio passa a ocupar esses sítios de adesão, ele torna solúvel um outro elemento que é o alumínio. O alumínio ele é tóxico para as plantas, então a disponibilidade de alumínio na solução do solo ele tende a prejudicar as plantas e até matá-las. E fora que você está o alumínio ele tem uma outra questão também. Agora a gente vai falar sobre a parte da lixiviação, mas o alumínio ele tem uma dificuldade maior de se liber, de ser levado pela água da chuva. Então, quando você libera ele, como ele tem uma valência elevada, ele facilmente se adere de novo a outras moléculas do solo. Então, vamos supor que ele saiu daqui, né, e veio para a água. Aí está o alumínio. Como ele tem uma valência elevada, 3 mais, ele consegue se agarrar em outras moléculas de solo mais fácil do que outros nutrientes, como por exemplo o potássio, que só tem uma valência K, né? Bom, mas então, indo à parte de lixiviação. Então, a lixiviação é o efeito quando a chuva, a água da chuva vem, ela infiltra no solo e ela tende a descer. Opa, cadê a canetinha? Ela tende a descer. E a gente diz que a água percola pelo solo, né? E quando ela percola, ela leva os nutrientes que estavam dentro dela, por exemplo, esses aqui, para estratos mais profundos do solo. Bom, então lembra que eu falei que o alumínio ele tem mais dificuldade de descer, é mais difícil de ser levado pela água do que o, o potássio, por exemplo? Então, isso tem a ver com uma série que a gente chama de série heliotrópica. Basicamente, então a gente tem o seguinte: à medida que vai vindo aqui para a esquerda, fica, são mais facilmente leváveis pela água. Então, mais fácil. Corri isso aqui, mas tudo bem. Então, por exemplo, o alumínio ele é levado, ele é mais difícil de ser levado, ele persiste mais no solo. O cálcio já é mais ou menos, já tem uma valência um pouco menor, resiste um pouco mais, o magnésio um pouquinho mais. O nitrogênio, o amônio, ele já é levado mais fácil. O potássio mais fácil e o sódio é o mais fácil de todos. Inclusive é por isso que o solo mais afastado do mar não tem esse problema de sódio, né? Presença de sódio, porque a água levou ao longo dos milhares de anos, ela foi levando esse sódio embora de lá. Então serve aqui aquele exemplo que eu dei dos bracinhos, né? Então o alumínio, como ele tem muitos bracinhos, vamos dizer assim, 3 bracinhos, né, para a gente fixar esse conhecimento mais fácil. Como ele tem 3 bracinhos para se agarrar, o canetinho aqui. Aí, como ele tem 3 bracinhos para se agarrar, ele consegue se aderir, se agarrar muito fácil ao substrato. Agora o potássio ele só tem um, ele é levado mais fácil.
química aí. O sódio, mais fácil ainda. O cálcio, ele é mais ou menos, né? Ele tem dois, então ele já segura um pouquinho melhor, mas dependendo da quantidade de água, do volume, da intensidade da intempérie, ele pode ser elevado também. Então, basicamente é isso, para entender esses conceitos iniciais. É claro, é bem mais profundo, mais bem aprofundado que isso, mais complexo, mas para poder aproveitar as próximas aulas, até eu vou gravar outros vídeos sobre esses temas, mas até lá dá para acompanhar as aulas com um aproveitamento melhor. Entendido? Pessoal, deixa um like, se inscreva no canal para ajudar o canal e assine o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Obrigado e valeu!